Como agir com sabedoria nas relações e nas escolhas da vida. No estudo de hoje, Jesus nos convida a deixar de lado os julgamentos e a praticar o amor que entende, que perdoa e age com discernimento. Um ensinamento que vai nos ajudar a viver com graça e equilíbrio diante de Deus e das pessoas. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia. Eu espero que tudo esteja bem aí na sua casa e que você esteja planejando aquele momento agradável em família que a gente normalmente tem neste período do ano. Quando a gente se reencontra, quando a gente faz aquela refeiçãozinha especial, quando a gente tem oportunidade de fazer aquela troca de presentes, sempre é um momento significativo e eu espero que você tenha esses momentos. Muitos eu sei que estarão em atividade, estarão trabalhando, mas recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço e eu já vou adiantar, né? Tá uma semana, mas desejamos a você um Natal muito feliz, a você e sua família. Esse é o programa Escola Bíblica. Nós aqui estudamos os estudos bíblicos que a Novo Tempo produz através do nosso departamento de Escola Bíblica, onde a gente distribui as nossas revistas Esperança, e também a nossa Escola Bíblica Digital produz os estudos que você pode estudar pelo WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual. E nesta temporada nós estamos estudando um novo estudo bíblico que a Esperança que foi produzido e a Esperança está estudando com você, que é o estudo Ensinos de Jesus. Como que você faz? É só você ter o número da Esperança, o número do WhatsApp dela, salvo aí no seu celular. É o 12982000062. 12982000062. Salve esse número, escreva estudo. Você vai receber 3 perguntinhas, se você quer estudar, se você não quer, ou se você quer estudar a Bíblia com alguém. Você coloca a opção A, vai vir a lista de estudos e de novo vai ser a opção A, Ensinos de Jesus. E durante esta semana, aqui no programa Escola Bíblica, estamos estudando no estudo Os Ensinos de Jesus, o tema das bem-aventuranças, como nós estudamos na semana passada. Esse tema, esse grande sermão, está relatado no Evangelho de Mateus, o capítulo 5 até o capítulo 7. Ele se repete nos outros evangelhos parcialmente, mas a grande escrita do sermão foi apresentada por Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7. E se você está acompanhando o programa Escola Bíblica comigo aqui esta semana, eu estou te incentivando a, durante essa semana, ficar somente na leitura de um capítulo, que é o capítulo 6. Hoje eu vou começar a estudar o capítulo 7. Se você quiser dividir a semana entre o 6 e o 7, beleza, mas essa é só uma motivação para você, que você não passe de forma apressada pelo texto, que você leia ele um dia e depois leia de novo, e depois leia de novo. Analise o seu contexto, o contexto é o Sermão do Monte, e você vai perceber como a revelação que Deus traz para a gente através da sua palavra, ela é dinâmica, ela é viva, e você vai ter percepções amanhã que você não teve hoje, que você não teve ontem. É assim que a gente lê a palavra de Deus. A gente não deveria ler a Bíblia com pressa, por isso eu quero te motivar a ler os textos. Eu entendo que algumas pessoas fazem um projeto
para ler a Bíblia durante um ano, 3, 4 capítulos por dia. Mas lembre-se que ano bíblico também pode ser a leitura sistemática, deve ser a leitura sistemática da Bíblia, e aí você pode ir repetindo. Se já estava conversando com um colega que ficou durante um ano no Evangelho de João, depois na carta de Paulo a Timóteo, isso realmente faz a diferença, tá bom? Vamos orar e vamos ao nosso estudo. Não deixe de pedir, é o 12982000062, de 5 a 8 minutos você vai estudar pelo WhatsApp. É simples, é fácil e tanto as revistas quanto o nosso estudo pelo WhatsApp, eles são gratuitos, não custa nada, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Bíblia. Nos dê compreensão, nos dê entendimento daquilo que um dia o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. Mensagem essa que ela é tão viva para nós hoje, ela é tão significativa para a gente, que sejamos impressionados. Eu peço uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores que estão com a gente, estudando a Bíblia, crescendo no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje eu vou começar o capítulo 7. O Sermão do Monte tem princípios que estão sendo apresentados por Jesus. Esses princípios foram apresentados para os seus discípulos e ali havia uma grande multidão que estava ouvindo. E entre aquela multidão estavam os especialistas, os estudiosos da lei, escribas, fariseus. Muitos desses escribas também eram fariseus. Pessoas que eram responsáveis de ler a palavra que havia sido revelada, o Antigo Testamento, e de alguma forma explicar isso para o povo. E a gente vai perceber amanhã que na conclusão do sermão, o evangelista vai colocar que o ensino de Jesus é diferente dos escribas e dos fariseus. O Senhor vive aquilo que está pregando, o Senhor é autêntico e o Senhor não está apresentando uma interpretação de um outro rabino. Ele, mestre, mostra a revelação real da palavra de Deus. Tá bom? Vamos ao texto. Nós temos hoje 2 belíssimos ensinamentos. O primeiro está relacionado ao julgamento. Essa é a nossa lição 3, o que Jesus ensinou sobre a espiritualidade autêntica. Versos 1 e 2 do capítulo 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós argumentamos e usamos esse texto para dizer assim, não deve haver nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de definição, e você sabe que nos meios legais e nos meios eclesiásticos, e em determinado momento, existe uma posição, porque você está ali com responsabilidades que você absorveu quando você disse, eu faço parte dessa sociedade, ou eu faço parte desta comunidade. E o julgamento, de alguma forma, a avaliação diante de um procedimento inadequado, ele vai acontecer. Mas quando Jesus está falando que não deve haver julgamento, o que na realidade ele está querendo dizer? Vamos aprofundar a compreensão desse texto. Jesus não proíbe todo tipo de juízo, portanto, mas é o espírito condenatório e o espírito hipócrita, o espírito de quem está atuando, como colocando uma máscara, o espírito daquele que se acha superior aos outros. É essa a condenação de Jesus, é dizer você
é errado e eu sou certo. Você é um pecador e eu sou um santo. É esse tipo de condenação. E por que Jesus está ensinando isso? Porque isto era comum no meio religioso que eles viviam. Havia, por parte desses grupos religiosos, um olhar de discriminação para as pessoas. E logo com essa discriminação vinha também o julgamento. Você não merece esse lugar. Você não merece o céu. E a tendência deles fazerem isso era se acharem superiores. Querido, quando nós estamos falando de uma comunidade religiosa, podem haver posições hierárquicas administrativas. Mas quando estamos falando de uma comunidade religiosa e falamos de espiritualidade, todos nós somos iguais diante do Senhor. Todos nós somos miseráveis e pecadores. E todos nós carecemos da graça do Senhor. Por isso, jamais alguém deveria olhar para alguém da sua comunidade religiosa, da sua igreja, de forma superior. E socialmente também, a gente não pode ter um olhar de discriminação em nenhum aspecto, seja por raça, seja a cor, posição social, lugar onde nasceu. Não existe exclusividade, não existe superioridade. O Senhor veio, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio para salvar a todos e por isso o olhar dele é para todos. Então é esse espírito que o Senhor está condenando, aquele que tem uma visão superior. Jesus está falando da atitude de crítica, a crítica que destrói o outro enquanto ignora os seus próprios erros, porque ele é um hipócrita. E você sabe que esse tipo de ação, de apontar o erro para o outro e de se olhar de forma superior, faz com que até o indivíduo proteja os seus próprios erros, os seus próprios equívocos. É isso que o Senhor está condenando. E ele vai continuar argumentando no verso 3 e 4, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Você vê o cisco no olho do irmão, você quer ver o cisco no olho, mas você não percebe que existe uma viga de madeira no seu. Essa é a linguagem que ele está usando. Viga essa que era usada nas armações, nas construções, nas casas. Então você olha para o cisco do outro, mas não percebe que tem uma viga. A linguagem de Jesus aqui ela é hiperbólica, né? Assim, né? É até um pouco jocosa, né? É isso que o Senhor está dizendo. Então, perceba primeiro, faça uma avaliação sua. E você percebe que nesse capítulo o Senhor vai falar de julgamento, e esse é um julgamento que tem a ver comigo mesmo. Então, primeira avaliação que eu tenho que fazer do todo é: como que eu estou? Como está a minha vida? Será que eu tenho um olhar só para aquele que erra e eu não tenho percepção dos meus erros, dos meus equívocos? Jesus queria ensinar uma lógica do reino que era totalmente diferente da lógica do reino que eles viviam. Porque a lógica do reino que eles viviam se preocupava em apontar os erros dos outros e não avaliar os seus próprios equívocos.
Jesus inverte essa lógica. O Senhor está dizendo, não fique apontando os erros dos outros. Avalie primeiro quais são os seus erros e os seus equívocos. E o Senhor está falando isso para mim e para você hoje. A sequência, a sabedoria nas relações começa quando nós trocamos o olhar de condenação para um olhar de compaixão. Antes de corrigir alguém, precisamos permitir que Deus corrija o nosso próprio coração. Por isso, nós nos tornamos sábios. Eu vou olhar primeiro para mim, não vou olhar para o outro. É isso que o Senhor quer dizer. Eu só quero voltar porque eu acho que pulou um aqui. Isso aqui, ó, só para ratificar o que eu já havia falado. Jesus usa uma hipérbole, o argueiro e a trave, tá? Só para ser mais didático, para aprofundar aqui a sua compreensão. Para mostrar o absurdo de quem aponta falhas pequenas enquanto carrega culpas maiores. O chamado à autocrítica humilde, não a cegueira moral. Eu vou fechar os olhos para aquilo que eu estou fazendo, os erros que eu estou cometendo e não vou ter um olhar para o outro. Sequência está no verso 6 do capítulo 7. Eu espero que você esteja aí acompanhando comigo, tá? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. O Senhor está apresentando aqui um outro princípio, que era apresentar a verdade da palavra para aquele que iria desprezar, as coisas santas para aqueles que iriam dizer que elas iriam abandoná-las. O Senhor está dizendo, não compartilhe. E mais uma vez ele usa figuras de linguagem. Você não deve compartilhar para aquele que vai desprezar. Depois de advertir contra o julgamento precipitado, Jesus alerta contra a ingenuidade espiritual. O discípulo deve ser amoroso, mas ele também deve ser sábio e prudente. A metáfora dos cães e porcos representa pessoas que rejeitam aquilo que é sagrado e zombam daquilo que é a verdade. E aqui é uma questão de percepção. Nós devemos compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Mas nós devemos ter sensibilidade e perceber quando não há um respeito por aquilo que está sendo apresentado. Há um desprezo e uma zombaria por aquilo que está sendo apresentado. Então, nessa hora, vire as costas e siga. Deixe que essa pessoa tome por ela, né, ela assuma aquilo que ela está fazendo. Lógico que eu vou interceder, eu não vou desistir, eu vou amar, mas não nos coloquemos numa situação em que alguém vai zombar daquilo que é sagrado, a mensagem da palavra. Talvez você já tenha passado por isso. Ao longo do meu ministério, algumas vezes que eu fui apresentar a palavra, houve em algumas ocasiões desprezo. Isso era muito raro, mas aconteceram algumas situações. E aí, nesse momento, eu sempre digo assim, eu não vou gastar a energia para aquele que não está valorizando. Não é só o desejo de não conhecer, não é isso. Porque algumas pessoas podem dizer, não, eu não quero conhecer. Ok, a amizade continua a mesma, mas não é o não conhecer, é o zombar por aquilo que é santo. Dá para perceber a diferença? E aqui vem uma coisa importante. Sobre essa pessoa, por exemplo, que ela não quero estudar agora, ou você começa a estudar a Bíblia com alguém e essa pessoa desiste pela metade do caminho, né? E está tudo bem. Continue intercedendo por ela. Não é esse tipo de pessoa que o Senhor está apresentando. O Senhor está apresentando aquele que vai zombar. Mas eu acredito também, sabe, que o Espírito Santo ele é incansável com todos. Porque o Espírito Santo deseja que esse coração seja tocado. Por isso que o Espírito Santo toque aquele que zomba. Mas se ele não aceitar, um dia o Senhor virá e aí sim o Senhor será justo com cada um, o que aceitou e o que rejeitou.
tá bom? O nosso objetivo sempre é compartilhar a palavra. A reação, ela vem de cada pessoa. O amor cristão, ele não é cego, ele sabe discernir onde investir tempo e energia. A sabedoria do reino, ela é compassiva, mas ela é também realista. Como eu mencionei, o Senhor quer salvar, mas alguns não querem ser salvos. Na sequência, o Senhor apresenta um outro ensinamento: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberto para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Esses 3 verbos no imperativo grego estão no presente contínuo, estão indicando uma ação constante. Então ele está dizendo assim, continuem pedindo, continuem buscando e continuem batendo. Normalmente nós usamos esses textos para falar de oração, do pedido, aquilo que eu quero. E o Senhor está dizendo, seja insistente no seu pedido. Agora, ele é muito mais do que uma insistência em ser atendido naquilo que eu estou pedindo. Essa insistência em compreender aquilo que o Senhor realmente quer nos dar. Dá para entender a diferença? Vou tentar ilustrar. Eu devo ter usado já essa ilustração quando expliquei esse texto no estudo que a gente fez sobre a oração, na nossa revista Deus Ouve. Você atende todos os pedidos que os seus filhos fazem? Que os seus netos fazem? Por neto é mais fácil, né? Mas você atende todos os pedidos que os seus filhos fazem? Quando eles eram pequenos? Não, óbvio que não. Por que você não atendia? Porque aquilo, mesmo que fosse uma coisa boa, não era o melhor para ele naquele momento. E por várias outras situações, mas vou usar esse. Não é nesse momento, não é dessa forma. E é exatamente assim que Deus trabalha com a gente. É exatamente dessa forma. Então, a minha insistência do continuar pedindo, do continuar buscando e do continuar batendo, tem a ver com, eu quero compreender, Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer nos dar coisas boas. O discípulo maduro é aquele que não desiste de buscar a vontade de Deus. A sabedoria cristã nasce da comunhão perseverante com o Pai, porque aí eu vou entender, realmente não era. E olha o que ele diz na sequência. Quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quanto mais, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Entende? Então, o continuar batendo, continuar buscando, sabe? Eu quero, eu desejo, tem a ver com essa compreensão de entender aquilo que Deus vai dizer assim, não, Gilmar, não é isso e não é agora. Ou pode ser isso, mas não é agora. São inúmeras respostas. Mas aquele que é sábio, ele está preocupado no processo da entrega e da comunhão, para que ele entenda claramente o que Deus deseja. É isso que o Senhor está ensinando. O Senhor quer que o discípulo tenha proximidade. Orar constantemente, queridos, desenvolve sensibilidade espiritual para discernir, para saber o que é bom e o que não é bom, o que é nocivo. E quanto mais o Espírito Santo vai nos usar, por isso que no texto correlato, em Lucas capítulo 11, e me permita ler rapidamente aqui, que é a mesma referência, ele vai terminar esse texto dizendo assim, verso 13 do capítulo 11. Ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que pedirem. Porque é o Espírito que vai conduzir, é o Espírito que vai trazer, que vai dar discernimento. Verso 12, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor está dando aqui uma regra de ouro. E é interessante quando a gente analisa isso. Com essa frase, Jesus resume toda a ética do reino. O amor ativo que se coloca no lugar do outro age com empatia. Eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Diferente das versões negativas que a gente encontra em outras tradições, não faças ao outro o que você não quiser que ele te faça. Jesus muda, Jesus dá uma visão positiva e prática. Faça o bem que você gostaria de receber. Essa é a ética do reino. Faça o bem que você gostaria de receber. A sabedoria do reino se manifesta em atitudes de bondade intencional. A verdadeira maturidade espiritual não está apenas em evitar o mal, mas está em promover o bem. A sabedoria do reino, queridos, não está em vencer discussões, mas em construir relacionamentos com graça e com discernimento. Jesus nos convida a viver com humildade, a julgar menos e amar mais, confirmando que o Pai guia as nossas decisões e o Pai transforma as nossas relações. Isso acontece através da atuação do Espírito Santo. A pergunta de hoje é: eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo? Essa é a ética do reino. Eu estou tratando as outras pessoas como eu gostaria de ser tratado? Qualquer pessoa, porque não há seletividade, não há. Quando nós vamos para Levíticos 19, o amar ao próximo, tratar bem o irmão, é todos, são todos. É o estrangeiro que se aproxima, é aquele que é diferente de mim, é aquele que pensa diferente de mim. Você gostaria de pedir hoje, você quer pedir hoje sabedoria para o Senhor para tratar os outros como você gostaria de ser tratado? Eu quero, porque isso é um desafio, porque vai mudar a nossa natureza e isso só através do poder do Espírito. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelos ensinos de Jesus. Que a gente tenha um olhar para o outro como a gente gostaria de ser olhado. Que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado. Nos ajude, transforma o nosso coração. Eu clamo por isso, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Amanhã nós nos encontraremos aqui em mais um programa Escola Bíblica. E aí vamos concluir o Sermão do Monte no Evangelho de Mateus, o capítulo 7. A gente se vê amanhã, que a bênção do Senhor esteja com você e com a sua família.